Ei, amor, tô gravando. Oi, moça, não tem problema não. Meus alunos já sabem o básico do básico do básico sobre a Europa. Agora, eles vão saber mais um pouquinho sobre a geografia física do continente europeu. Essa é a nossa segunda aula sobre os aspectos físicos da Europa. A ideia é falar um pouquinho sobre relevo e hidrografia do continente europeu. Então vamos lá. Eu peguei essa imagem de satélite e eu subdividi o território europeu em três regiões. Então eu usei aqui a linha vermelha, né, e eu marquei, né, uma sub-região aqui para o norte, uma região grande aqui no centro da Europa e uma região aqui no sul da Europa. À direita eu marquei os Montes Urais, né, que são o limite leste do continente europeu. Né? Então esse pedacinho aqui é a Europa, e quando a gente pensa no relevo europeu, a gente subdivide ele em três regiões. Né? Qual que é a base que eu usei? Mapa aqui de relevo. Né? Então notem que aqui ele destaca a planície gigantesca que existe aí no centro da Europa. Tá? Ao norte aqui formações de planalto e ao sul formação de montanha. E aí eu montei, né, uma tabelinha para diferenciar essas regiões. Então, né, voltando aqui, tudo que eu vou falar está na tabelinha, tá? Então não precisa se preocupar. Então, aqui a gente tem o norte, o centro e o sul da Europa. Eu posso chamar essas regiões de outros nomes. Por exemplo, o norte eu posso chamar de Europa setentrional ou Europa boreal. E o sul eu posso chamar de Europa meridional ou Europa austral. Qual que é a diferença de relevo entre essas regiões? Aqui fica mais fácil de visualizar. Aqui no norte, né, vão ter planaltos. Né, é um relevo mais antigo. Aqui tem planícies no centro e no sul a gente tem presença de montanha. Porque o sul da Europa está numa zona de choque de placas tectônicas. Tá? E aí, sabendo o tipo de relevo que tem em cada lugar, a gente sabe um pouquinho das características. Né? Aqui no norte da Europa, né, tem planaltos. Qual que é o tipo de rocha que tem em planalto? Rocha cristalina antiga. Planalto ele é um pouquinho mais elevado, então tem erosão predominante. E lá no norte, né, eles estão bem pertinho ali do círculo polar ártico, é uma região muito fria. Então lá aparece um negócio que a gente não tem aqui no Brasil, que são os glaciares, que são as geleiras. E as geleiras também provocam erosão. Como é um relevo de planalto, né, o rio tem cachoeira, então são rios com bom potencial hidrelétrico. Em alguns lugares, como a Finlândia, aparecem aí o que a gente chama de lagos glaciares. Vamos dar uma olhada nisso. Né? Na Noruega, que é no litoral da Noruega, aparecem os fiordes. Todas essas ranhuras que vocês estão vendo aqui no litoral, tá? Eles são os fiordes, que são esse tipo de formação aqui, que é muito bonito, parece que é um negócio montado, né? Parece a pedra do Rei Leão com um gelinho aí no fundo. Mas de qualquer forma, o fiord ele é produto da erosão glacial. São milhões e milhões de anos de glaciares, que nem esse, massa de gelo se deslocando, né? E essa massa de gelo ela vai arrastando e marcando o chão até afundar isso num lugar onde o mar depois ele entra. Tá? Então glaciares ou geleiras, né, são característicos aí dessa região de planalto. Tá? E na Finlândia, especificamente, aparece também, né, lagos de origem glacial. Tá? Então notem, né, se pegar aqui a imagem do país, ó, tem vários lagos. Né? Peguei aqui um mapa que é só os aspectos hídricos aí da Finlândia. Né? Mas muito rico em recursos hídricos, né? Esses lagos eles têm origem glacial. Né? Eles são formados ou por esse processo aí dos glaciares erodindo ou pelo
pelo gelo que derrete, né, e a água empoça, né, nos lugares mais baixos. Tá? Bem, o meio da Europa, a região central, é uma região de planícies. Onde tem planície, tem rochas sedimentares, né? Acontece ali um processo chamado sedimentação. Onde tem planície, tem reserva de carvão mineral, né? Combustíveis fósseis, de maneira geral, aparecem nessas áreas. No caso da Europa, carvão mineral é um recurso presente. É uma região de solos férteis, principalmente no centro-leste da Europa, aparece um tipo de solo chamado Chernozem. É um solo negro, rico em matéria orgânica, né, e muito, muito fértil. Faz mais de 4.000 anos que nego planta trigo nesses lugares aí e a fertilidade do solo ela se mantém. E como o relevo é plano, é muito fácil para construir ferrovia, né, para construir hidrovia, né, também bons para navegação, transporte, né, graças aos rios que existem nessa região. São rios de planície. Rios de planície eles têm meandros, que são aquelas curvas, tá? E aí tem dois rios de destaque que eu marquei aqui, que é o Reno e o Danúbio, a gente já vai ver. Então vamos lá dar uma olhada. Então aqui está a região de planície. Percebam que a área de planície ela é mais extensa na Europa, né? E olha as consequências disso. Onde tem mais ferrovia na Europa é na região de planície, né? Porque a ferrovia ela se torna muito mais barata de ser construída numa região de planície. Aqui eu marquei, né, o rio Reno, que ele é o mais importante rio da Europa, né, um rio navegável, ele vai nascer aqui na Suíça, ele marca a fronteira, né, da Suíça com a Alemanha, marca um pedacinho da fronteira da Alemanha com a França, corta aqui essa região da Alemanha chamada de Renânia, né, em homenagem ao rio Reno, entra na Holanda e deságua, né, no Oceano Atlântico. Ele é um rio muito importante para a navegação. E tem um outro rio importante que é o Danúbio, que também corta, né, vários países aí da Europa do leste europeu. Tá? Eu peguei aqui esse mapa dos rios europeus, mas eu só queria destacar aqui ó, o rio Reno, mais ou menos nessa região. Aqui está o rio Danúbio. Tem um monte de hidrovias que ligam esses rios. Tá? E os europeus eles gastam muito dinheiro aí no transporte fluvial porque ele é barato para transportar carga. Então tem canais artificiais ligando, tem esse tipo de construção que a gente não tem similar aqui no Brasil, são pontes para navios, né? Ou essa construção aqui que é um tipo de eclusa, só que é um nível um pouquinho mais baixo, é a roda de Falkirk. Né? Eu até coloquei aqui um videozinho, né? Depois se vocês tiverem tempo, né? Acho que dá para ver agora. Você vai mostrar. Por isso que o europeu gosta de andar de bicicleta. É tudo É reto. tudo plano. Até eu. Fácil, né? Deixa eu ver aqui. Aqui é a roda de Falkirk, né? Funcionando. É um super elevador de barco, né? Uma eclusa bem diferente. Voltando. Então, a região central da Europa é uma região, né, onde o transporte fluvial ele é muito, muito, muito importante. Como eu falei, né, aparece aí também o Chernozem, que é um solo muito, muito, muito fértil, rico em matéria orgânica, de pH básico. Aqui, a região sul da Europa, né, ou também chamada de Europa Mediterrânea, por causa da influência aqui do mar Mediterrâneo.
É uma região de choque de placas tectônicas. Daqui a milhões de anos não vai ter mais mar Mediterrâneo e a Europa vai se juntar com o continente africano. Se é uma região de choque de placas tectônicas, o relevo é montanhoso, tem terremoto, tem vulcão, tem maremotos acontecendo aí por todo o sul da Europa. Os rios são encachoeirados, também são bons para gerar energia elétrica, tá? Mas aí a gente tem algumas coisas que vocês podem lembrar das aulas de história. Por exemplo, né, as ruínas da cidade romana de Pompeia, onde esse vulcão aí chamado Vesúvio, ele entra em erupção, ele libera uma nuvem chamada de nuvem piroclástica e as pessoas ali elas foram transformadas em estátuas. Os romanos também inventaram o cimento, tá? Porque eles usam cinzas vulcânicas misturadas ali com areia e eles, né, tinham ali uma espécie de cimento primitivo. Tá? E aí, era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigadão, gente. Tchau, tchau.